O deputado federal Luiz Lima, em vídeo divulgado pelas redes sociais, rebateu declarações do presidente do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco José Parente Camelo, sobre as redes sociais, apontando que o vídeo com a fala do ministro é de deixar nossa cara no chão, como brasileiro, como cidadão. O deputado explicou que o presidente do Superior Tribunal Militar mostra desconhecimento sobre as plataformas de redes sociais e apresenta acusações genéricas, como ao dizer que são locais onde ocorrem crimes. O deputado disse: se você cometeu crime, tem que pagar. Para isso, tem a nossa legislação penal, injúria, difamação. Se você se sentiu atingido, você processa. O deputado Luiz Lima alertou sobre o posicionamento demonstrado pelo ministro, apontando que o ministro repetiu narrativas segundo as quais a esquerda estaria preocupada com a fome e com a desigualdade social. O deputado acrescentou: também tem um trechinho em que ele se põe como governo e ele quer praticamente legislar. Eu só tenho a falar para esse senhor: se candidate. Na próxima eleição, em 2026, se candidate a deputado federal que o senhor vai legislar. Lima afirmou. Ele deu também uma declaração dizendo que o presidente Lula nunca foi comunista. É lamentável. Eu sinto muita pena do brasileiro que ainda acredita numa independência das Forças Armadas no Brasil. Quando você vê um militar que preside o Superior Tribunal Militar falando, se posicionando como governo, querendo legislar e elogiando a esquerda, elogiando um governo que recebe um ditador em Brasília, como Maduro, que não percebe a situação em que se encontram determinados países, que infelizmente optaram ou foram captaram a sociedade e derrubam os seus opositores, que levam a sua população à fome, à miséria, à falta de oportunidades. Lamentável a declaração desse senhor, e eu queria deixar aqui registrado. Ao divulgar o vídeo, o deputado disse: o presidente do STM, em falas lamentáveis, cita as redes sociais de maneira errada, defende a esquerda e fala até em legislar. Infelizmente, no Brasil, as funções dos poderes não são respeitadas, principalmente por aqueles que mais deveriam fazer. Vivemos tempos difíceis. As falas do presidente do STM também foram alvo de comentário por outros parlamentares e por cidadãos. O deputado federal Cabo Gilberto Silva relatou: o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Parente Camelo, afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nunca foi comunista. Segundo ele, Lula, na verdade, sempre foi um líder sindical. A fala do militar foi feita durante uma entrevista ao portal UOL, em Brasília. O parlamentar também retrucou uma declaração do comandante do Exército. Deputado preso, diversos presos políticos, censura, ditadores vindo ao Brasil fazer alianças e mais uma série de barbaridades, mas para o comandante do Exército, o Brasil está a mil maravilhas. Isso sim é desonestidade. O perfil O Corvo avaliou: para quem ainda coloca esperança nas Forças Armadas, escute o que diz o presidente do STM. Ele é favorável à regulamentação das redes sociais e nega a existência do comunismo, ignorando regimes como Nicarágua, Cuba, Venezuela e China, e ainda diz que a esquerda pensa nos mais pobres. Em ocasião anterior, quando o presidente do STM protagonizou outra polêmica ao afirmar em entrevista à Globo News que todos os comandantes militares estão alinhados com o governo Lula e readquiriram total confiança em Lula, o coronel Gerson Gomes comentou: opinião versus fatos. 1. O brigadeiro Joseli não responde pelas Forças Armadas, sequer fala pela Força Aérea. 2. No campo político, tem a voz apenas o ministro da Defesa. 3. Militares não são aliados de governos. 4. Nenhum dos comandantes é ingênuo para readquirir confiança em Lula.
O militar em tela foi o único oficial general fardado na diplomação de Lula, seu amigo pessoal. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 24 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, eu vou gravar esse filme aqui no impulso, na surpresa mesmo. Acabei de ver um vídeo postado pelo Alan Frutuoso, jornalista, e que é de deixar a nossa cara no chão, como brasileiro, como cidadão. Olhem o presidente do Superior Tribunal Militar. Ele sequer, é isso mesmo, né? Redes social. As redes social. Ele sequer consegue conjugar o plural. Trouxeram malefícios terríveis. O governo está empenhado, todos nós estamos empenhados. E depois ele fala que as redes, né, sociais foram um malefício para a sociedade, né? Você não pode ficar falando mal do outro, você não pode estar cometendo crimes através daquele e tal. Que ali se comete crime. Aí eu concordo com ele, né? Se você cometeu crime, você tem que pagar. Para isso que tem a nossa legislação penal, né? Injúria, difamação. Você se sentiu atingido, você processa quem o atingiu. Mas no final, olhem a declaração dele. É o objetivo da esquerda. A esquerda pensa, ela pensa nos mais pobres, ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável. A esquerda está preocupada com a fome, a esquerda está preocupada com a desigualdade social. Ele se põe, também tem um trechinho que ele se põe como governo e ele quer praticamente legislar. Eu só tenho a falar para esse senhor: se candidate na próxima eleição em 2026, se candidate a deputado federal, que o senhor vai legislar. Então é esse pensamento desse senhor aí, que dá para ver, né? Ele deu uma declaração também dizendo que o presidente Lula nunca foi comunista. É lamentável. Eu sinto muita pena do brasileiro que ainda acredita numa independência das Forças Armadas no Brasil. Quando você vê um militar que preside o Superior Tribunal Militar falando, se posicionando como governo, querendo legislar e elogiando a esquerda, elogiando um governo que recebe um ditador em Brasília, como Maduro, que não percebe a situação que se encontra determinados países que infelizmente optaram ou foram captados, né? Captaram a sociedade, que derrubam seus opositores, que levam a sua população à fome, à miséria, à falta de oportunidades.
Lamentável a declaração desse senhor, eu queria deixar aqui registrado. Forte abraço.